Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Martins, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o processo de seleção de pessoal com foco em elaboração de currículo. Primeira pergunta que a gente faz, existe o currículo perfeito? A ideia é essa, é construir um currículo perfeito. Porém, um currículo perfeito ele tem que ser feito de uma forma personalizada para o candidato e para a vaga. Então aqui, tendo um currículo bem feito, já basta. Marketing pessoal. É interessante a gente entender que o nosso currículo ele faz parte da nossa imagem, ele faz parte do nosso marketing pessoal, que nada mais é uma estratégia para fortalecer a nossa imagem e a nossa reputação por meio da promoção pessoal. Tá? Então, estamos fazendo um currículo, pense, estamos trabalhando o nosso marketing pessoal, por isso que ele tem que ser bem feito. A estrutura. O currículo ele tem uma estrutura interessante, porque ele tem que ser visualmente bem feito, ele tem que ser um currículo limpo, agradável de se olhar, tá? E ele também tem algumas seções obrigatórias que ele deve conter, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então o sucesso de um currículo depende dessa estética visual agradável, dessas seções enxutas. A gente vai ver que o currículo não deve ser enorme, gigantesco, com várias páginas. Então toda a escolha é importante, desde o estilo da fonte, as cores, o tamanho do papel, e nós vamos ver nos próximos slides o detalhe de cada uma dessas características. O visual ele é a primeira coisa que causa impacto. A imagem já é processada no cérebro antes que a gente tenha tempo de ler o texto, reconhecer algum nome, alguma empresa, alguma escola, ou seja, qualquer informação importante no currículo, ela vai ser processada pelo cérebro do contratante, do recrutador, depois da imagem. Então, por isso que um currículo ele tem que ser muito bem elaborado, ele tem que ser bem feito. Seja qual for a finalidade do currículo, do tipo que você deseja elaborar, tem que ser bem estruturado, de fácil leitura, padronizado. Ele vale para quem está começando no mercado de trabalho, ele vale para quem já é um profissional mais qualificado. É fundamental que a primeira impressão que cause é que você tenha competência e que você tenha organização. Então o currículo ele é uma ferramenta de marketing pessoal muito importante para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Temos algumas dicas. Vai elaborar o currículo? Margem, sempre de acordo com as normas da ABNT. Tem pessoas que elaboram, colocam qualquer margem, não se importa com esse detalhe, mas é importante seguir essa padronização, deixa o currículo com um visual mais agradável. Então, as normas da ABNT pedem 3 centímetros lado superior esquerdo e 2 centímetros lado direito inferior da página. Fonte. Trazer fontes bastante utilizadas em documentos profissionais, como Times New Roman, Arial, Calibre. São fontes utilizadas, fontes agradáveis de se ler para esse tipo de documento. E símbolo. Evitar muitos símbolos, principalmente os mais espalhafatosos, uma florzinha, uma outro tipo de figura, desenhos, nada disso. Um currículo ele tem que ser um currículo clean, ou seja, vai usar símbolo que seja marcadores, um tracinho embaixo do outro para poder separar, espaçadores, nada além disso. Cor, vai fazer o currículo, cor da fonte preta. Tem uma permissão aqui para adição sutil de cor, como um cinza, vai fazer um separador de uma seção. Nós vamos começar lá com as informações pessoais, pode colocar ele como cinza, vai colocar o objetivo só para separar, para ficar visualmente agradável, mas nada de deixar o currículo muito colorido. Papel, utilizar papel padrão, sulfite A4. Foto, esse aqui é um tópico importante, tá? Porque o currículo deve destacar as qualificações do candidato e a foto chama mais atenção, tá? Até pela primeira impressão que ela causa. Então, somente se a empresa exigir, coloque foto, caso contrário, não. Mas o cargo que eu estou pleiteando
é um cargo que a foto pode ser um diferencial para a vaga, como recepcionista ou promotor de vendas. Legal. Então, se você vai colocar por iniciativa própria, porque pode ser um diferencial para a vaga dependendo do cargo, você vai colocar uma foto sóbria, né? Pensa num documento, numa foto 3x4, é esse tipo de foto. Nada de pegar a foto das suas redes sociais, foto de balada e colocar no currículo, tá? Então é uma foto, pensa, documento, é uma foto 3x4, é esse tipo de foto que vai no currículo. Então a gente começa agora a nossa primeira sessão, que é a sessão de informações pessoais. Então imagine agora você está elaborando o seu currículo. Depois das dicas que nós falamos, né, o currículo vai começar a ser elaborado. Vou colocar informações pessoais, primeiro item do meu currículo. Tá? Você precisa indicar nome, endereço, nacionalidade, informações de contato, né? Não pode esquecer o telefone. O endereço aqui é importante você colocar o bairro, a cidade onde você mora, porque você pode estar pleiteando uma vaga que não seja na sua cidade. Então o contratante ele tem que saber qual é o tipo de deslocamento que você vai ter, se é para outra cidade, se você tem possibilidade, interesse de permanecer residência fixa em outro local, disponibilidade de mudança. Então o endereço serve para esta finalidade. Porque uma vez que você colocou sua informação de contato, a empresa não precisa saber, você não precisa colocar informações exatamente onde é a sua casa, o número, bloco, apartamento, né? Então essa é a ideia do endereço. Orientação sexual. Muitas pessoas ficam confusas na hora de colocar, né? Os especialistas dizem que esse tipo de informação deve ficar fora do currículo. E se você tem alguma dúvida mais específica, eu trago aqui nesse slide um endereço bem bacana da fonte do portal IG, da seção de economia deles, que mostra, né, alguns detalhes com relação a transexuais, nome social, como fazer constar isso no currículo. Então esse é um artigo com bastante riqueza de detalhes. Mas, via de regra, regra básica, deixe sua orientação sexual fora do currículo. Necessidade alguma de colocar. Segundo item, segunda seção do nosso currículo, objetivo. Tá? Existem pessoas que aqui no campo objetivo gostam de colocar aquelas frases lindas, porém genéricas. Como, por exemplo, meu objetivo é agregar valor para esta conceituada empresa. Nada disso. Não precisa colocar informação para preencher espaço no currículo. Campo objetivo serve única e exclusivamente para você indicar qual que é o seu cargo, qual que é a sua área de interesse. Por exemplo, quero trabalhar no setor departamento pessoal de uma empresa. Qual que é o meu objetivo? Atuar no departamento pessoal. Acabou. Não precisa ser nada além disso. Tá? Não é interessante ter mais de uma área de interesse no currículo. Ah, eu quero trabalhar administração, financeiro, DP, RH. Isto mostra totalmente uma falta de foco. Não é indicado. Por isso que nós vamos ver ao longo desta aula que o currículo ele tem que ser feito exclusivamente personalizado para cada vaga, né, que o candidato tem interesse em participar. Tá? Então o currículo é bem simples, lembre-se sempre disso. Nada, né, de frase clichê aqui. Próxima seção, experiência profissional. Outra coisa importante a gente destacar nesse item, tá? Vai colocar apenas aquilo que tem relação com a vaga. Você já tem bastante experiência, você já trabalhou no banco, você já trabalhou no supermercado, mas a sua vaga de interesse, como por exemplo é o DP, então você vai colocar as experiências profissionais que guardam relação com essa vaga. Tá? Você não vai colocar uma experiência profissional que não tem relação alguma com a vaga de interesse. Não tem necessidade. Tá? Olha só que interessante. Dentro dessa seção, os candidatos vão detalhar os trabalhos anteriores que sejam relevantes, né, que tenham relação com a vaga. Remunerado ou não remunerado. Ah, você aqui fez um trabalho voluntário. Interessante. Bora colocar. Ah, eu fiz um estágio. Vamos colocar. Né? Então a experiência profissional ela é bastante importante. Ah, eu já tenho 30, 40, 50 anos. Vou colocar aquele meu primeiro emprego de quando eu tinha 17, que eu entregava jornal. Para quê? Para deixar seu currículo enorme, com várias páginas?
para ele ficar desinteressante para quem está lendo? Não, não tem necessidade, tá? Ainda falando de experiência profissional, um candidato deve incluir em seu currículo qualquer cargo de liderança que ele tenha assumido, mesmo que seja temporário. Por um determinado período, durante as férias do seu chefe, você assumiu, você teve um projeto, quais foram suas responsabilidades, conquistas e melhorias realizadas por meio dessa participação. Então, na hora que você citar a empresa e o período que você trabalhou nessa empresa, o cargo que você atuou, você vai colocar atividades de liderança realizada no projeto XPTO. Então, é importante colocar sim, mesmo que você não tenha assumido, né, esse cargo de forma permanente, mesmo que de forma provisória, é importante o recrutador saber que você já trabalhou com liderança. Somente forneça as experiências relevantes, já falamos isso, tá? Ou que possa ser útil para esse novo emprego. Então, essa área vai ser sempre adaptada, ela vai ser sempre adequada ao cargo ou setor para o qual você está se candidatando. Então, através de determinadas palavras-chave e do uso de verbos de ação, para identificar as áreas de especialização e habilidades gerais. Ou seja, estamos vendo que você não vai fazer um currículo, tirar 20, 30 cópias e sair espalhando ele por aí. Tá? Essa não é a melhor forma de fazer um currículo perfeito ou então bem feito. Né? Fazer um currículo padrão. O ideal é você fazer um currículo personalizado para cada vaga que você pretende se candidatar. A próxima sessão que nós vamos falar é sobre a formação acadêmica. Então, da mesma forma que na sessão da experiência profissional, você deve sempre escrever suas conquistas acadêmicas, e diplomas em ordem cronológica inversa, ou seja, do atual para o anterior, começando com o mais recente e retrocedendo, ou seja, nomeando um mestrado antes do bacharelado. Então vamos supor, eu tenho um doutorado, vou colocar o doutorado, o mestrado, o bacharelado, né, que é uma faculdade, vou colocar o curso técnico, o ensino médio e assim sucessivamente. Né, sempre do mais recente para o mais antigo. Essa também é a melhor área para exibir os prêmios acadêmicos, publicações, menções especiais, alguma pesquisa que você tenha feito, algum projeto que você tenha participado, dentro de uma associação, cursos extracurriculares. Eu tenho um curso específico da área, então vamos relacionar esses cursos. Aqui você vai apenas citar, né, os principais e os mais recentes. Claro, você sempre deve manter cópia dos diplomas, né, de participação desses cursos, dos comprovantes, mas é bom citá-los para mostrar que você é um candidato que tem a preocupação em se atualizar na área. Não se esqueça que você deve sempre adaptar o seu currículo para cada público, mesma coisa, a gente sempre vai bater nessa tecla. Tá? O currículo ele é um documento personalizado, nunca currículo padrãozão. Uma outra seção importante para constar em nosso currículo são outras informações. Tá? Só que aqui em outras informações é importante a gente destacar o seguinte, tá? São seções adicionais que a gente pode constar em nosso currículo. Por exemplo, habilidades. Tá? Então eu posso constar aqui habilidades no meu currículo, aquilo que eu tenho conhecimento, que eu sei fazer na prática. As minhas habilidades? Posso. Né? O meu objetivo profissional? Aonde eu pretendo chegar? Posso também. Não só atuar na área, mas eu tenho como objetivo profissional, né, atuar em determinado cargo. Posso colocar também. Trabalho voluntário, importantíssimo, principalmente para aqueles que estão iniciando no mercado de trabalho, não têm uma experiência profissional para colocar no currículo, e o trabalho voluntário ele se faz bastante importante. Interesses pessoais, né? Pode fazer uma seção de interesse pessoal, né? Colocar meus hobbies, não é muito recomendado. Entretanto, né, dependendo do tipo de vaga no qual você está se candidatando, pode ser interessante.
Se você vai colocar o hobby, eu gosto de ver série, caminhar, coisa genérica, é só para preencher espaço, não precisa nem colocar. Mas é um hobby específico. Vamos lá, você quer ser mandando um currículo para ser um professor de uma academia de ginástica. E o seu hobby é correr, você pratica corrida, você disputa campeonato. Poxa, aí vale a pena. Né? Então, se for um hobby totalmente relacionado com o cargo pretendido, ele se faz importante. Agora, hobbies genéricos, aquele que todos gostam, é só para preencher espaço, sem necessidade alguma. Reconhecimentos, prêmios, né, na sociedade, no bairro em que você vive, é importante colocar. Né? Idiomas, coloque o idioma, né, se você sabe falar o idioma, se você conhece o idioma. Coloca lá, inglês básico, mas você não sabe formular uma frase em inglês, você não sabe ler uma página em inglês, então você não tem um inglês básico. Né? Então o idioma você vai colocar aqui exatamente aquilo que você conhece do idioma, ok? Publicações, né? Para aqueles que estão numa área acadêmica, tem publicações de artigos, é importante colocar também as suas publicações, tá? Seu currículo Lattes, etc. Certificações, o profissional da área de TI tem muito disso, né? Muitas certificações para atuar em sistemas específicos, importante colocar. Então é importante a gente observar que no campo outras informações, né, a gente só vai incluir se a vaga pretendida assim permitir. Olha que interessante, alguns erros comuns na construção de currículo. Né? Não usar a declaração genérica, aquilo que eu já falei, lá, por exemplo, no campo objetivo. Tem como objetivo agregar valor para esta conceituada empresa, realizar aquilo que me proponho. Não tem necessidade alguma de colocar essas declarações. Referências pessoais. Deixe um documento separado com as suas referências pessoais. Hoje, tá, os recrutadores, de posse do seu currículo, ele consegue entrar em contato com as empresas e saber um pouco das suas referências pessoais. E caso ele tenha interesse, tá, em buscar outras informações, ele vai solicitar. Aí você vai deixar num documento separado. Não precisa, não tem necessidade de você colocar este item, tá, dentro do seu currículo. Falta de telefone para contato, acontece bastante. Erros de português, acontece bastante. Erros de português é o que mais acontece. Tá? Então você está elaborando o seu currículo, nunca faça com pressa. Peça para alguém ler o seu currículo, né? Então, para alguém te auxiliar a corrigir, o próprio Word, né? Os aplicativos, eles têm corretores. Então, buscar minimizar esses erros de português no currículo. Lembre-se, é o seu marketing pessoal que está em jogo. Não incluir o período no qual trabalhou em uma empresa, as atividades desempenhadas, é bom colocar. A gente sempre pergunta, né? Qual que é um currículo melhor? Qual que é o melhor candidato? Aquele que trabalhou em vários empregos, tem várias experiências, ou aquele que trabalhou em uma empresa só? Tanto faz, depende. Não depende da quantidade de empresas, tá? Depende do papel desempenhado do profissional nessas empresas. O candidato pode ter trabalhado em apenas uma empresa durante 20 anos, mas ele entrou num setor, ele cresceu dentro daquele setor, ele mudou de setor, assumiu cargos de liderança, coordenação, gerência, ou seja, não é um funcionário acomodado. Então isso mostra muito do bom profissional. Então, independente desse tipo de característica, você tem que colocar o período que você trabalhou na empresa, as atividades desempenhadas. Mesmo que tenha sido uma empresa só durante um longo período, coloque também as atividades desempenhadas dentro desta mesma empresa, os períodos em que elas foram desempenhadas. Nunca fugir do foco. O foco é fazer o seu marketing pessoal, tá? Vender o seu peixe. Não vai ficar colocando coisas totalmente fora, tá, do objetivo do currículo. Colocar todas as experiências profissionais. Isso vai fazer com que o seu currículo tenha muitas páginas. Ah, mas quantas páginas é o ideal? O menos possível.
uma, duas, né? Não adianta você vir com um currículo com muitas páginas, vai ficar cansativo para o recrutador, tá? Não vai ficar um currículo interessante. Então ele tem que ser resumido. Por isso que não é interessante colocar todas as informações, experiências profissionais, todas as informações de formação acadêmica, porque isso faz com que ele fique com muitas páginas, ele se torna cansativo, tá? Esquecer de inserir o endereço, já colocamos aqui, é importante colocar pelo menos o bairro e a cidade aonde você mora, por questões de deslocamento, pode ser um emprego, né, uma empresa buscando um candidato de outra cidade, então é importante colocar sim essas informações. Foto inadequada, já falamos sobre isso, uma foto sóbria, pensa, uma foto que você colocaria num documento seu 3x4. Lá nas informações pessoais, por exemplo, você colocar informação desnecessária, número do meu CPF, minha habilitação A, B. Informação desnecessária é quando a empresa não está solicitando. Ah, mas eu vou me candidatar para um cargo de motorista. Se você está se candidatando para um cargo de motorista de caminhão, subentende-se que você tem esta habilitação. Tá? Nome de arquivo. Pense, você vai enviar o seu e-mail, vai enviar por e-mail o seu currículo. Você vai colocar um nome de arquivo profissional. Currículo Adriano, meu nome é Adriano Martins. Não precisa colocar nomes extravagantes, tá? Então, um nome bastante enxuto, bastante profissional. Nome de e-mail. Eu já recebi currículos de profissionais, de candidatas, lindinha, underline, coraçãozinho, arroba. Gente, vamos colocar no nome do e-mail aqui um nome também bastante enxuto, um nome mais profissional. Hoje em dia nós temos tantas maneiras de criar um e-mail, tá? Ah, mas eu uso esse e-mail há muito tempo. Tá? A minha recomendação, a minha sugestão é evitar esses tipos de e-mail. E eu coloco aqui em maiúsculo, né? Mentir no currículo. Nunca coloque uma informação que não seja verdade, tá? Porque o currículo, por um lado, ele é a porta de entrada, né? Ele faz parte do processo de recrutamento da empresa encontrar os possíveis candidatos e depois trazer para o seu processo de seleção. Então você pode pensar, vou colocar aqui uma informação, mas essa é para poder chamar a atenção, para fazer parte do meu marketing pessoal, mas ela não é verdade. Você está desperdiçando o seu tempo e o tempo da empresa. Porque o processo seletivo da empresa vai ter todos os meios para conseguir detectar esta mentira. E se mesmo assim você for um grande ator de Hollywood e conseguir entrar na empresa durante o período de experiência, com muita certeza, muito provável, tá, que essa mentira ela venha a ser descoberta e você possa vir perder o seu emprego, ou seja, perdendo tempo de todo mundo. Coloque aquilo que é verdade. Tá? Não tente se auto-sabotar querendo colocar informações que não são verdades. Ok? Aqui estão as referências de onde eu tirei as informações que eu acabei de passar para vocês. Tá? Então aqui estão todos os sites que nós utilizamos. Então, caso vocês tenham interesse aí em fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada, fiquem à vontade em acessá-los. Tá? Agradeço a atenção de vocês. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, utilize, tá, os comentários desse vídeo. Até a próxima aula. Tchau.